It's very good to be here today. É muito bom estar aqui hoje. We love you very much. Nós amamos muito vocês. It was 15, 16 years ago Foram uns 15, 16 anos atrás, when a man in our church who was a Quando- Brazilian student at the quando- University of Tennessee, quando um homem da nossa igreja, que era um estudante na Universidade de Tennessee, he said after being in our church for a little while, ele disse, depois de ficar um tempo na nossa igreja, there needs to be a church like this in Brazil. é preciso ter uma igreja como essa aqui do Tennessee lá no Brasil. And so we said, why not? Então nós dizemos, por que não? We are a church plant ourselves. Nós somos plantadores de igreja nós mesmos. We want to come plant churches. Nós queremos ir e plantar igrejas. So we came to Brazil. Então nós viemos para o Brasil. And when we came, we began to tell people, E quando nós viemos, nós começamos a dizer para as pessoas, pastors, seminary professors, pastores, missionaries, estudantes, professores de seminário, what kind of church we wanted to plant here in Brazil. que tipo de igreja vocês queriam plantar aqui no Brasil? And as we talked to many, many different people, E quando nós conversávamos com muitas e muitas pessoas, explaining the kind of church that believes the Bible e explicamos o tipo de igreja que acredita na Bíblia and loves people e ama as pessoas and wants to be sound on doctrine e quer aplicar a doutrina sã and wants to tell the truth to as many as possible and e quer start dizer a new verdade churches. para a maioria das pessoas e começar novas igrejas. This one name began to surface many times. Esse nome começou a aparecer várias e várias vezes. Josué. Josué. So I'm saying, who is Josué? Quem é Josué? So we finally got to meet. Então nós finalmente nos conhecemos. And at the same time, there was a small group meeting here in Baja. E ao mesmo tempo tinha um grupo pequeno se reunindo aqui na Barra. And we were able, by God's grace, to get the group and Josué together. E nós conseguimos juntar esse grupo e o pastor Josué. And we felt that God was leading us to E nós support percebemos que Deus estava nos direcionando a dar o apoio this kind of church start. para esse tipo de início dessa igreja. And for the first few years, it was very hard. E pelos primeiros anos foi muito difícil. But we supported. Mas demos apoio. And we prayed and we E came for oramos. mission trips. E nós viemos para viagens missionárias. And we loved. E nós And amamos. now it's amazing to see all of you here on a E agora é Wednesday night. incrível ver todos vocês aqui numa noite de quarta-feira. And we love you very much. Amém. So I need to speak in Portuguese. Então eu vou falar em português. Oi. Boa noite. I don't know, Guaraná, Eu não sei. picanha, farofa, feijoada, pudim. That's all my Portuguese. É todo português que eu sei. That's it. But it's very good to be here. É muito bom estar aqui. Our group is learning to trust. E nosso grupo está muito feliz. We've been preparing this group of people, except for my wife and I. None of them have been to Brazil. Some of them have never been out of the country. A of the maioria United States. do nosso grupo, a não ser a minha esposa, a maioria deles nunca tinha ido ao Brasil. Alguns deles nem fora do país tinham estado. So going on a mission trip meant to trust. Então, ir para uma viagem missionária significava confiar. It meant to trust God. Confiar em Deus. Trust God to get on the plane. Confiar em Deus para entrar no avião. Trust God to learn how to share your faith. Confiar em Deus para compartilhar sua fé. Trust God to tell your story. Many of these are marriages that God has saved and God has done miraculous things in their marriages. Acreditar em Deus para fazer contar o testemunho deles. E muitos desses casamentos são casamentos que o Senhor salvou e fez milagres neles. And to share that with people is hard. E compartilhar isso com as pessoas é difícil. It means you have to trust. Significa que você tem que confiar. Getting on a plane means you have to trust. Entrar no avião significa que você tem que confiar. Going to Christ the Redeemer when there have been a lot of murders there means you have to trust. Subir no Cristo Redentor quando tem tido um monte de assassinatos lá significa que você tem que confiar. Getting on the cable car to the Sugarloaf means you have to trust. Entrar no bondinho para subir no Pão de Açúcar significa que você tem que confiar. And many of these have learned how to trust. E muitos deles aprenderam como I confiar. hope you would pray for us because this weekend we have this marriage conference. Eu gostaria muito que vocês orassem por nós, porque esse final de semana nós temos esse retiro de casais. And we are trusting God that the same thing that happened here, E nós confiamos em Deus que a mesma coisa que aconteceu aqui, as God has used this church to grow and to save thousands and many other churches to be planted. e como Deus usou essa igreja para milhares de pessoas serem salvas e plantar outras igrejas, That God will use the same in Sao Paulo and Campinas da mesma forma a gente espera que aconteça lá em Campinas, no estado de São with our Paulo, church. Please pray for us. com essa igreja. Por favor, orem por nós. We are learning to trust.
nós estamos confiando, nós estamos aprendendo a confiar. That's what I want to talk about today. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. I want to ask you a question. Eu quero te fazer uma pergunta. Who do you trust? Em quem você confia? Turn with me to Jeremiah chapter 17 if you have your Bible, and I hope you do. Abram comigo em Jeremias 17, se vocês têm sua Bíblia, eu espero que vocês tenham. Jeremiah chapter 17. Turn. Jeremias 17. Podem abrir. Or go there on your phone. Ou então peguem no telefone de vocês. By the way, I think I want to get a selfie. Can I do that? Ah, eu acho que eu quero uma selfie. Posso fazer isso? Let me see if I can do that. Okay. Vamos ver se eu consigo. Okay. Juninho, você conseguiu acender a luz aí atrás? Everybody smile. Todo mundo sorria. Uhul! Ah! Smile. Sorriam. Thank you. Jeremiah chapter 17. Jeremias 17. Let's read this together. Vamos ler isso juntos. Let's walk together through this, shall we? Vamos caminhar juntos por esse texto, vamos? Verse 5. Verso 5. Thus says the Lord. Assim diz o Senhor. What's important tonight is not what I have to say, O que é importante essa noite não é o que eu tenho a dizer, it's what God has to say. é o que Deus tem para dizer. Thus says the Lord. Assim diz o Senhor. Cursed is the man who trusts in man Maldito o homem que confia no homem. and makes flesh his strength. Faz da carne mortal seu braço. Does this translate over flesh, making flesh your strength? Vocês conseguem entender carne se Does this- transformar na sua força? Vocês conseguem entender isso? Yes, it's like, we trust in the government, and the government is human beings, man. Nós confiamos no governo, e o governo são homens, são pessoas. And the Bible says that's to be cursed E a palavra diz que isso é algo que é maldito. if we trust in government. Se nós acreditamos no governo. To trust in man means to trust in other things. It means to trust in your boss. Se acreditar no employer. homem significa acreditar no seu empregador, no seu patrão. And trust in maybe your spouse, your wife, or your husband. Talvez acreditar na sua esposa, no seu cônjuge. It says you're cursed. Diz aqui que você é maldito. Se Yet você we fizer isso. trust in people all the time. Nós acreditamos nas pessoas o tempo inteiro. Sometimes we trust in people who we love. Às vezes nós acreditamos, confiamos nas pessoas que nós amamos. Sometimes we trust in institutions of Às vezes nós people, acreditamos nas banks, instituições, pessoas, bancos, businesses. landlords. negócios, locatários, locadores. We can even trust in man when we trust in ourselves. Nós, às vezes, confiamos no homem quando nós acreditamos em nós mesmos. If I trust in myself, I trust in man. Se eu acredito em mim mesmo, eu acredito no homem. All of those people that I just said and talked Todas about, as pessoas sobre quem eu falei agora, todas elas, all of them will eventually let me down. todas as pessoas um dia vão me decepcionar. Even those who I know they love me and they care about me, eventually they're going to perhaps die in my life. Mesmo aquelas que me amam, que se preocupam comigo, eventualmente elas podem até morrer na minha vida. And if you trust in yourself, E se você confiar em você mesmo, you're going to let yourself down. você vai se decepcionar com você mesmo. It continues. E o texto continua. It says this. He is, the one who trusts in man, is like a shrub in the desert. Aquele que confia no homem é como um arbusto solitário no deserto. This shrub it's actually a tamarisk. Esse arbusto, na verdade, é uma tamargueira. It's a bush that grows for one season. É um arbusto que nasce apenas em uma temporada. We have this in the United States, E a in the gente tem West. isso nos Estados Unidos, no oeste. I don't know if you have this here, but there's Eu a não sei se thing vocês called têm a isso aqui, tumbleweed mas tem here. uma coisa que chama tumbleweed, You can see them in some of the old westerns. que a gente consegue ver em alguns filmes do faroeste, sabe? É um arbusto. Yes? Do we know this? É um arbusto The good, the bad, and the seco ugly. que vai girando e Clint girando. Eastwood. Nos filmes do westerns. faroeste, do Clint You know, Eastwood, they're vocês kind sabem. A very important movie in the United States. São Westerns. filmes muito importantes dos Estados With Unidos, the os cowboys, faroestes. with the guns. Os and the caras, a riding on the arma e horses tal, and os cavalos. fighting the Indians, okay? E os índios. Okay, well there's this kind of bush there. Tem esse tipo de arbusto lá, It's called a tumbleweed. que é chamado... É um arbusto solitário.
que é chamado tamargueira. It grows around and it grows for one season. E ele cresce de uma temporada só. And the weather turns dry. E aí o tempo seca. And then it dies. E aí ele morre. And when the wind blows, it breaks it off and it just rolls around. E quando o vento sopra, ele quebra e ele começa a rodar pelo So deserto. many times in the westerns, the Então muitas movies, vezes no you'll faroeste, see nos these filmes, tumbleweeds blowing a gente around. vê esses arbustos passando, That secos. is a tamarisk. Isso é uma tamargueira. They're temporary. Elas são They don't temporárias. last long. Elas não They're not duram good for the muito. garden. Elas não são boas para o jardim. They all die after one season. Elas sempre morrem depois de um tempo. He is like a shrub in the desert, verse 6. Ele é como um arbusto solitário no deserto. And he shall not see any good come. E não verá quando vier o bem. He shall dwell in the parched places of the wilderness, Antes morará nos lugares secos do deserto, in an uninhabited salt land. na terra salgada e inabitável. Now, I don't know if you understand this or not, because every time I've seen Brazil, it's a beautiful country. Eu não sei se vocês entendem isso ou não, mas sempre que eu vi o Brasil é um país lindo. Even in the winter, it's all green. Mesmo no inverno é tudo verde. But in the United States, Mas nos Estados many Unidos, parts of the United States right muitas now partes dos Estados are a Unidos desert. agora são um deserto. And it's just barren there. Tem nada, There's some vazio. places that are called salt flats. Alguns lugares são chamados planícies de sal. And nothing can grow there. E Nothing. nada cresce naquele lugar, It's nada. very hot, É muito quente, miserable. miserável. They have names like Death Valley. Eles têm nomes como It's terrible. Vale da Morte. É terrível. That's what this is talking about. É sobre isso aqui que isso aqui está falando. The esse bottom texto. line is trusting in man, trusting in people, trusting in flesh O ponto é que confiar no homem, confiar nas pessoas, confiar na carne, will eventually leave you in a wasteland with nothing. vai eventualmente te levar para uma terra seca sem nada. We are cursed if we trust in man. Nós somos amaldiçoados se nós acreditamos no homem. But there's another way. Mas tem uma outra forma. Look at the next verse, verse 7. Veja o próximo verso, verso 7. But blessed is the man Mas who bendito trusts o in homem the Lord, que confia no Senhor whose trust is the Lord. e cuja esperança é o Senhor. Now this is trust. This is a very important word. Agora, essa palavra confiança é muito In importante. English, trust can even be a bank account where we put lots of money that we're depending on for later, or we're depending on for our children. A trust. Em inglês, confiança significa até a conta bancária que a gente abre, a poupança que a gente abre para guardar dinheiro para os nossos filhos, para as pessoas para as coisas importantes. So it's what you depend on. Então é aquilo do que você depende. It's the foundation upon which you build. É a fundação daquilo que foi criado. It's what you believe before all other things. It's your trust. É It's aquilo what que you você trust. acredita acima de qualquer outra coisa, é a sua confiança. It's where you stand. É onde você se coloca de pé. It says that the one who trusts in the Lord, Diz que aquele que confia no Senhor, we got 4 things. temos 4 coisas. And we'll talk Aquele about que that as we confia no continue Senhor. here. E nós vamos conversar sobre He who trusts essas. in the Lord, verse 8, he is like a tree, not a bush. Aquele que confia no Senhor, ele é como uma árvore, não como um arbusto. He is like a tree planted by the water Ele é como uma árvore plantada junto às águas, versículo 8, that sends out its roots by the stream. que estende as suas raízes para o ribeiro. Oh, we got to go up to, when we went to Christ the Redeemer. Quando a gente veio aqui para o Cristo Redentor, a It's a gente pôde ir lá em beautiful cima. forest around there. E tem uma Tijuquinha, floresta local muito center. linda, Floresta da Tijuca. Tijuca. And Floresta da we went up Tijuca there em and there's volta. beautiful trees and some are planted next to the water. E tem muitas árvores e algumas plantadas perto And das they have águas. big roots that go out E elas everywhere. têm raízes And grandes you que know vão this, para like tudo quanto é in lado. the Amazon area, the trees grow huge and they're thick and they're all kinds of Na beautiful Amazônia, trees. as árvores crescem muito grandes, elas they vão para o grow lado, next to elas the ficam Amazon and all of enormes. its E tributaries. elas nascem perto do rio e crescem lindamente. They're the largest and the biggest and the strongest Elas and são the as healthiest maiores, trees. as mais saudáveis. They have a constant source of water. Porque elas são as maiores, as mais saudáveis, porque ela tem a constante de água. What an image. Que imagem. That's you. That's who you are if you surrender Isso to são God. vocês diante de Deus. If you trust in God, Se nós acreditamos em Deus, you find that you've been planted with a purpose. você entende que você foi plantado com um You've been planted propósito. with care. Você foi plantado com cuidado. You've been planted where your roots can go down deep and where you will Você foi always plantado be onde able as to suas grow. raízes vão mais longe, onde você pode crescer. Verse 8 continues. No verso 8 continua assim: And does not fear when he comes.
e não receia quando vem o calor. That's a total contrast from the bush in the desert. Isso é um contraste completo para o arbusto no deserto. The bush fears heat. O arbusto teme o calor, It dries up and dies when the heat comes. porque ele seca e ele rola e ele se perde quando ele And that's encontra o calor. that's the one who trusts in man. E é esse que acontece com aquele que confia no homem, But not the one who trusts in God. mas não aquele que confia no Senhor. No, you see, No. circumstances do not throw the one who trusts in God. As circunstâncias não abalam aquele que confia em Deus. God is in control. Deus está no controle. It continues in verse 8. E For continua no versículo 8. the one who trusts in God, its leaves remain green. Aquele que confia no Senhor, a sua folha fica verde. He is not anxious in drought, E no ano de sequidão não se perturba, for he does not cease to bear fruit. nem deixa de dar fruto. You see, that's the big difference Vê, essa é a grande diferença between the one who trusts in God versus the one who trusts in man. entre aquele que acredita em Deus e aquele que acredita no The homem. one who trusts in God is green. He has joy all the time. Aquele que acredita em Deus tem alegria o tempo inteiro. Now, that doesn't mean you've got a smile on your face all the time. Isso não significa que você tem um sorriso o tempo That doesn't inteiro no mean seu you're happy when rosto. bad things happen. Isso não significa que você fica feliz quando coisas ruins That acontecem. means there's something deep inside that Mas tem still algo has dentro joy. de você que ainda assim tem alegria. That means you know that when bad things happen, that Que você something good sabe is que going to quando come coisas ruins acontecem é porque coisas boas estão por vir. because you trust in God. Porque você confia em Deus. It also means that we can be Isso também used by significa que a God gente pode ser usado in por Deus accomplishing His purpose. em completar o seu propósito. Because even the bad things, even the dry periods, Porque menos as coisas ruins, o tempo de seca, are something that God's going to use for His glory é algo que Deus vai usar para a sua glória and for our good. e para o nosso bem. Let me continue on Deixa eu continuar. and give you one big point, one big important truth about trust. E te dar uma informação, uma verdade muito relevante sobre a confiança. Real blessing comes by trusting in God alone. A bênção real vem por confiar somente em Deus. Real blessing. A bênção real. You know, it's more than, I don't know, in the United States we have this thing, #blessed. Aqui Yeah, nos Estados Unidos a gente tem um negócio escrito #abençoado. You know this? Vocês sabem isso? Tipo If you're no on Twitter, Facebook, you know, essas coisas no Twitter. #blessed. It's all over the United States. You know, people Todos os get, lugares as pessoas colocam they'll get a tattoo. They'll #abençoado. get a tattoo that says Eles colocam a #blessed. tatuagem blessed. #abençoado. Enfim, You know, really big. It's muito a grande, very muito big grande thing in the assim. United É States uma coisa today. muito comum nos Estados Unidos isso. Blessed. Ser abençoado, No, but I'm abençoado. not sure they know true blessing. Mas será que eles realmente sabem o que é ser abençoado? You see, much of what the world thinks is blessing, money blessing, Muito do que o mundo pensa que é Financial blessing. bênção. Bênçãos financeiras, bênçãos de blessing with dinheiro, beautiful looks, com um corpo perfeito, blessing with beautiful houses, com uma casa or bonita, beautiful apartment on the beach, uma casa, um carro bacana, Blessing uma with casa a na great job, a praia, beautiful um bom wife. emprego, uma esposa bonita. You know, all these things are worldly blessings. Todas essas coisas são bênçãos do mundo. There's so much more than that. Tem muito mais do que isso. This life is so short. Essa vida é tão curta. And Jesus said, when we lose our life, we will gain it. E Jesus fala, quando você perde a sua vida, aí você a ganha. Blessing, we should want the blessing that comes in eternity. A gente devia querer a bênção que vem da eternidade. That's what we have. É isso que a Real gente tem blessing aqui. comes by trusting A God verdadeira bênção vem quando nós acreditamos somente em Deus. alone. That's it, right? É simples, não é? No, it's not. Não, não é. Next verse, verse Próximo 9. verso, verso Because 9. we find out there's a problem. Então nós descobrimos aqui que tem um problema. The heart, it says, is deceitful above all things Enganoso é o coração mais do que todas as coisas and desperately sick. e desesperadamente corrupto. Who can understand it? Quem o conhecerá? You see, this is the reality. Então essa é a realidade. We are all sinful. Nós somos todos pecadores. You know, worse, verse 10 says, I, the Lord, search the heart, and I test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Versículo 10 diz: Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. You know, when I read that, I know that I'm in E quando eu trouble. leio isso, eu vejo que eu tenho problemas. Maybe you're saying, yeah, me too.
Então vocês também podem dizer também, Because I eu know também. that no matter how hard I try to trust God and to do the right thing E eu and to sei follow que His word, eu tento muitas vezes dizer eu confio em Deus e seguir a sua palavra, fazer a sua vontade. I always fail. Mas eu sempre falho. When I'm trusting in myself, I always fail. Quando eu confio em mim mesmo, eu sempre falho. Look what it says in verse 13. Oh Veja o que ele Lord, diz no versículo 13. oh Lord, all who forsake you shall be put to shame. Ó Senhor, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Those who turn away from you shall be written in the earth. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. For they have forsaken the Lord, Porque abandonam o Senhor, the fountain of living water. a fonte de águas vivas. I don't want to forsake God. Eu não quero abandonar o Senhor. I don't want to settle for just this short life Eu não quero ficar só com essa on this vidinha dirty aqui, little earth, essa terra suja full aqui, of so much pain and trouble. cheia de tanta dor e problema. So what do I do? A sinful, Então o que eu deceitful faço? hearted, Mesmo tendo um coração enganoso, desperately e sick, desesperado, desesperadamente blind doente, cego, person do? como essa pessoa dessa forma, o que ela faz? I can't just shape myself up. Eu não posso simplesmente eu mesmo me arrumar. Jeremiah in another spot said, can a leopard change his spots? Jeremias em outro trecho diz: pode um leopardo mudar suas Não. manchas? Não. No, and I can't. E eu também não posso. That's number 2, what we need to see, a very important truth. E esse é o número 2, a segunda importância, a segunda verdade sobre a confiança. You can't trust God on your own. Você não pode confiar o Senhor por você mesmo. I can't trust God on my own. Eu não posso confiar o Senhor por mim I mesmo. need help. Eu preciso de ajuda. You see Romans 3:23, maybe you've heard this before. The Bible Romanos says, 3:23 diz assim, a Bíblia diz: it says that all have sinned todos pecaram and fallen short of the glory of e God. foram destituídos da glória de Deus. None are righteous, no, not one. Ninguém é justo, nenhum. Even our good deeds, the Bible says, are like filthy rags. Mesmo as nossas boas ações, elas são sujas. Romans 6:23 says the wages of sin is death. Romanos 6, You see? sorry. Romans 6:23. The wages of Romanos sin is death. 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. You see, all of us deserve hell. Vocês veem, todos nós merecemos o inferno. When God, who looks upon us and sees us, not the picture that we give everyone else, Quando like on Deus olha para Facebook. nós, Ele nos vê, Ele não vê uma imagem perfeita. God sees through the Facebook image, Ele vê além daquela imagem do Facebook. and He sees our heart, Ele vê o nosso coração. and what He sees is sin, E o que Ele vê é o pecado. and that's not good E isso não é bom. because we fall short of God's glory, Porque nós fomos God's destituídos goodness. da glória dele, And da sua He, an bondade. infinite God, cannot E um stand. Deus infinito não pode We ficar. can't stand before Nós infinite não God. conseguimos ficar diante dele, desse Deus infinito. In fact, we deserve infinite punishment. Na verdade, nós merecemos punição infinita. You see, we can't save ourselves. Veja, a gente não pode nos salvar You a nós can't mesmos. cleanse your sin, and I can't cleanse mine. Você não pode limpar os seus You can't pecados, eu não change. posso limpar os meus. Eu You não can't posso change mudar. your heart, Você não pode mudar o seu coração, but God can change your heart. mas Deus pode mudar o seu coração. The key to all of this is the next verse. Look at verse 14. E a chave disso está tudo nesse verso. Olha o próximo verso, Jeremias 17:14. Jeremiah says, "Heal me, O Lord, and I shall be healed. Jeremias diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Save me, and I shall be saved. Salva-me e serei salvo, For you are my praise." porque tu és o meu louvor. Y'all, Romans 6:23 continues. The Romanos wages of sin, 6:23 continua: o salário do pecado é a the morte. wages of sin is death, but Mas the gift of God is eternal life in o Christ dom de Jesus Deus our é a Lord. vida eterna em Cristo Jesus. He gives us life when we deserve death. Ele nos dá a vida quando nós merecemos a morte. Listen, the third thing I Escute. want you to hear today is Há três God coisas. waits for you to ask Him to save and to heal you. A terceira coisa que eu quero que você escute hoje sobre essa verdade: Deus está pronto para Está pronto para te salvar e te curar. You see, folks, that healing that we're talking about here is Aqui not, essa cura que nós estamos Jeremiah's not talking falando about a physical não é a healing. cura física. Jeremias não está falando de uma cura física. He's talking about a spiritual Ele healing. está falando de uma cura espiritual. Because the big problem that we have is not a physical problem Porque o that maior lasts problema for que a a gente short time tem that não é our um lives problema last. físico que dura só um pouquinho de tempo e vai acabar. It's a spiritual problem that lasts forever if É we don't find relief, if we don't find healing. É um problema eterno que a gente não vai encontrar cura porque ele dura eternamente. And He's the only one that can heal. E ele é o único que pode curar. You see,
Romans Veja. 5, chapter 5, verse 8 says, God has demonstrated his love for us, Romanos 5:8 diz: Deus demonstrou o amor dele por nós. and that while we were still sinners, Christ died for us. Enquanto nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. What we could not do on our own, O que nós não podíamos fazer por we nós could mesmos, not get to God. nós não conseguimos alcançar a Deus. So God came to us. Então Deus veio até nós. He loved us so much Ele nos that amou tanto que he ele came and put on Ele flesh veio e se colocou em as a carne. baby in a manger in a Como terrible um place in the bebê world. numa manjedoura, num lugar terrível do mundo. And God's name is Jesus. E o nome de Deus é And Jesus. Jesus, he came our way. E Jesus veio no nosso We couldn't caminho. save ourselves, but he could save us. Ele não podia salvar, nós não podíamos salvar nós mesmos, mas ele podia nos salvar. And he came for the least. E ele veio para os He pequenos, came for the sinner, para o not the saint. pecador, Because there is no não one para o holy. santo, porque não tem ninguém santo. He came to save you and he came to save me. Ele veio para salvar você, ele veio para salvar a You see, mim. he waits for us to ask him Então ele espera para que nós perguntemos, to save him. para que nós John sejamos chapter salvos. 3, verse 16. Sorry. John 3:16. João For 3,16. God so loved the world, Porque Deus amou de That he tal gave his maneira o only mundo son. que ele deu seu único filho, whosoever would believe in him para que todo aquele que nele crê will not perish, não pereça, but have everlasting mas life. tenha a vida Oh, so eterna. beautiful. Que lindo. Mark chapter 8, verse 35, Jesus said, whoever Marcos wishes 8. to save his life will lose it. Marcos 8,35, Jesus diz: aquele que quer salvar a sua própria vida vai perdê-la, But whoever loses his life for my sake and mas for the aquele que gospel perde will a sua save it. vida por mim e pelo evangelho salvará. Some of you may sense salvar. God calling you to trust him. Vocês devem estar sentindo a Deus chamando vocês para I confiá-lo, just want to ask you a confiar simple nele. question. E eu quero te fazer uma pergunta simples: Who do you trust? em quem você confia? Who do you trust? Em quem você confia? Have you ever given your all to Christ? Vocês já deram seu tudo para Deus? Have you ever surrendered to him? Vocês já se entregaram completamente para Ele, I have rendidos? 3 children, Eu tenho 3 filhos. and my oldest is a boy. E o meu maior é um menino. And when he was about 3 years old, E quando ele tinha mais ou menos uns 3 anos, I had to clean the gutters in my house. Do you eu know tinha what que this limpar is? os esgotos da minha casa. And we had a small house, a one-story house. Nós tínhamos uma casa pequena de um andar só. And we had to climb up on a ladder and get on the roof and clean out the gutters where the trees, A gente leaves tinha que fall. subir, a gente tinha que subir o telhado, a gente tinha que limpar as calhas da casa para onde caíam as folhas do telhado. Because the gutters get clogged up with Porque leaves. senão aquilo tudo entrava e entupia todo o esgoto. It's a messy job. É um trabalho meio nojento. And my little 3-year-old boy was helping me. E o meu filhinho de 3 anos estava me ajudando. And he was standing on the roof after I'd walked down the ladder. E ele estava em pé no telhado e eu estava embaixo já na And escada. he said, Daddy, can I jump? E ele falou: pai, posso pular? And he was 8, 9 feet. He was 3 meters in the air. Ele estava a uns 3 metros de altura no ar. Can I jump? Posso pular? And his mother was not around. E a mãe dele não estava por perto. And so I said, sure. E aí eu disse: claro! And he did. E ele pulou! And believe me, I was never, ever going to drop him. E acredita em mim, eu nunca o derrubaria. About that time, his mother came outside. E aí naquele momento a mãe dele saiu. What are you doing? Oh my God! O que She você went está crazy. fazendo, meu Deus? But I caught him. E eu peguei. I caught him because Mas eu peguei. he surrendered to me. Porque ele se rendeu a mim. We have a father. Nós temos um pai He waits for us to surrender. que espera que nós nos rendamos a He ele. promises us that when we surrender, he will catch us. Ele promete a nós que se nós nos rendermos, ele vai nos pegar. He will bless us. Ele vai nos abençoar. He will save us. Ele vai nos salvar. And he wants to save you if you've never received him. E ele quer salvar você se você nunca o recebeu. Because it's all about surrender. Porque é tudo sobre essa entrega. Have you surrendered? Você já se entregou? Have you surrendered? E você já se entregou? Well, maybe you have. Talvez você já tenha feito isso. But I've got one more thing for those of you who have. Então eu tenho mais uma coisa a falar para aqueles que de fato já se entregaram. And that is this. We who have Isso. trusted in him can No- gladly risk our lives to help others trust him. Nós que confiamos nele, podemos felizes arriscar as nossas vidas para ajudar outros a confiar nele Okay. também. We who have trusted in him can gladly risk our lives to help others trust in him. Nós que confiamos nele, podemos felizes
arriscar as nossas vidas para que outros possam confiar nele. I want to leave you with one last thought, Eu quero deixar vocês com mais um pequeno pensamento. because I believe that many of you have trusted in him. Porque eu acredito que muitos de vocês já confiaram nele. And I want to ask you, do you trust him enough to risk for the sake of others that they might trust him? Vocês acreditam o suficiente para se arriscar para que outros possam confiar nele também? Philippians chapter 1, verse 21. Filipenses 1, versículo 21. Paul said this. We just talked about this with our group. Filipenses 1, 21 diz, Paul acabamos de said conversar this. sobre isso com o nosso grupo. For to me to live is Christ, and to die is gain. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. To live is Christ, and to die is gain. Morrer, Do you know what that viver é means? Cristo e morrer é lucro. Você sabe o que isso significa? Do you know what that means? Você sabe o que isso significa? That means we can risk it all, and we can tell people so that more people can trust in God. Significa que a gente pode arriscar tudo e confiar em tudo para que mais pessoas conheçam a Jesus Do e you trust confiem him nele. enough? Those of you who have trusted in Christ, Aqueles que confiam em Deus, Do you que confiam trust em him Cristo, enough vocês o confiam suficientemente to risk so that para others may trust arriscar, him para too. que outros possam conhecê-lo também e confiar nele? Do you? Vocês fazem isso? See, that's why we're here. That's É por isso why que nós we are in estamos Brazil. aqui. Por isso que nós estamos no Brasil. The Bible says, what is the Great Commission? Do you know it? Matthew chapter A Bíblia 28. diz, a grande comissão, Mateus 28, Let's turn there and read it to them. Matthew chapter 28, 18 through 20. 28, 18, Mateus, diz assim: And Jesus came and said to them, Jesus, aproximando-se, falou-lhes: listen to this. All authority in heaven and on earth has been given to me. toda autoridade me foi dada no céu e na terra. He is in control. Ele está no controle de todas as Nothing coisas. happens in this world outside of his control and his plan. Nada acontece nesse mundo que não esteja no controle dele, no plano dele. You can trust him. Você pode confiar nele. All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always. ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, To the end of the age. até a consumação do século. Nothing's going to happen that he doesn't allow to happen. Nada vai acontecer que ele não permita que aconteça. Those of you who trust him, Aqueles que confiam nele, you can risk vocês so podem that others arriscar may trust him. para que outros possam também confiar nele. You can risk so that others may trust him. Vocês podem arriscar para que outros confiem nele. That's why this church exists today, É por isso que essa igreja existe hoje. because some have risked Porque alguns arriscaram so that you may trust him. para que vocês confiassem nele. Can you risk? Você pode arriscar? Should you not risk? Deveria você não arriscar? Will you trust him enough to risk? Você confia nele o suficiente para arriscar? How does God want you to risk? Como Deus quer que você arrisque? Let's pray. Vamos orar. Oh, Jesus, Ô Jesus, we love you so much. nós te amamos tanto. There are some in this room who have not yet surrendered to you. Tem alguns aqui nesse cômodo que ainda não se entregaram ao Senhor. Oh, Jesus, I pray that even now some would surrender to you. Eu oro para que alguns se entreguem completamente ao Senhor. That today would be the day Que hoje seja o dia that they realize that any trust placed in this world que eles percebam que qualquer confiança colocada em qualquer coisa do mundo will let them down. vai decepcioná-los. I pray that they'll see that you are the one that we can trust. Eu oro para que eles vejam que o Senhor é em quem eles podem confiar. You are the one who wants to catch us. O Senhor é aquele que quer nos pegar. You are our Father who desires good for us. Você é o nosso Pai que deseja coisas boas para nós, You love us. You have all the power que in the nos world. ama e que tem todo o poder no mundo. And God, I pray that they would receive you even tonight. E Pai, eu oro para que eles recebam o Senhor essa noite. And even now, E mesmo agora, you can receive Christ. você pode receber a Cristo. Pray even now in your heart. Ore agora mesmo no seu coração. Dear Jesus, I know that I'm a sinner. Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador. I ask you to save me. Eu te peço para que o Senhor me salve.
I believe that Jesus died on the cross for me and is the Son of God. Eu acredito que Jesus morreu na cruz por mim e é o Filho de Deus. I want you to save me. Eu quero que você me salve. Give me new life. Me dê uma nova vida. If you just prayed that with your heart, Se você orou isso com seu coração agora, you are my brother or sister in Christ. você é o meu irmão ou irmã em Cristo. You are a sinner who has been saved by God's grace. Você é um pecador que foi salvo pela graça de Jesus. I thank God for you. Eu agradeço a Deus por você. And some of you who have received Christ before, E alguns que já receberam a Cristo antes, I want to ask you, how does God want you to risk for the sake of others? eu quero perguntar: como o Senhor tem pedido para que você se arrisque em favor dos outros? That they may trust God as Para well. que eles possam confiar em Deus também. How does God want you to risk? Como Deus quer que você arrisque? Father, I thank you for those who have gone before us, who have risked. Pai, eu quero agradecer aqueles que vieram antes de nós, que se arriscaram. Many who have laid down their lives Aqueles que entregaram as suas vidas so that we might know, para que nós pudéssemos conhecer, so that we might trust in you. que nós pudéssemos confiar no Senhor. I pray that this generation, that our generation will risk in the same way that others may know. Eu oro para que a nossa geração, essa geração, arrisque da mesma forma que os outros arriscaram. And I pray these things in Jesus' name. E eu oro essas coisas no nome de Jesus. Amen. Amém. Muito obrigado. Amém.